Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Te convido agora para lermos mais um capítulo da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago fora, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho e roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o a vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: Se soltar este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstroto, e em hebraico Gabata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão a César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde estava crucificado Jesus era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a sua túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram uma esponja, e pondo-a no isópoto, lhe chegaram à boca.
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e o testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus, levando quase 100 aretéis de um composto de mirra e aloé. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Próximo capítulo, capítulo 20 do Evangelho de João.